queria agradecer ao Márcio pelo convite para estar aqui fazendo parte do fico na frente fazendo parte do Transversalidades, do programa do CCBB, né? Eu fico feliz também de ver as caras conhecidas aqui, né? Professoras, educadoras, né? E pessoas a quem essa fala interessa, né? A gente hoje começa a falar sempre falando do lugar de fala, né? Já faz parte do roteiro atual, né? Eu sou pernambucana, eu estou aqui em São Paulo há um tempo, já há uns 20 anos, um bom tempo. Já estou fazendo parte da história, inclusive da história aqui do Centro Cultural Banco do Brasil, a partir da minha integração à equipe do Arte Educação Produções, né? Então, eu sou professora, sou arte educadora, trabalho no Instituto de Artes da Unesp desde 2004, venho trabalhando com formação de professores, né, já no campo das artes visuais, e trabalhei durante esse período com a questão da educação em museus, em espaços culturais, né, e esse foi um tema também que eu alarguei em estudos e acompanho também projetos de pesquisa na pós-graduação com esse tema e tal. Então venho me abastecendo e procurando refletir sobre o campo. Nas minhas pesquisas, as minhas pesquisas principais, assim, digamos assim, o viés principal das minhas pesquisas tem um caráter de olhar para a história para entender o presente. Então, eu acho muito importante isso que está acontecendo aqui hoje, que é o programa educativo, com a coordenação do Márcio aqui, me convidar, que trabalhei no programa educativo aqui, nesse período de 2001 a 2008, para a gente tentar, de alguma maneira, retomar essa história, conhecer essa história, destacar o que é que ela teve de relevante, para a gente entender até como é que essa instituição está hoje, como é que ela vem investindo nos educativos, né? Então, história é uma coisa muito importante para a gente entender o presente, né, e a gente se situar. Então, nessa perspectiva, eu fiz uma estrutura dessa fala aqui hoje, assim, primeiro destacando alguns antecedentes do período de 2001, antes, né, algumas questões antes, para que a gente entenda como é que esse campo da educação em museus se dava, né? Porque a gente, no momento em que a gente começou aqui em 2001, a gente trazia experiências, né, de outras instituições e também muitas ideias e representações que vão sendo disseminadas, assim, digamos, no meio educacional e mesmo na própria sociedade como um todo, do que é que faz um educador dentro de uma instituição, né? Então eu vou fazer uma parte de antecedentes, eu vou falar de alguns marcos inaugurais, e aí eu destaquei aqui a exposição Labirinto da Moda, no Sesc Pompeia, que foi uma exposição de 1996, depois eu vou dizer por que eu estou destacando ela, e comentar um pouco sobre esse contexto cultural das instituições culturais em São Paulo no ano 2000, a partir da exposição Brasil Mais 500, né? Eu tomei assim, essas duas como referência, não porque elas são mas porque na medida em que eu falar, vocês vão entender o que é que eu vou trazer delas para a gente entender o CCBB. E aí,
2001, a abertura do CCBB, a gente começa trabalhando aqui no educativo e a gente cria esse coletivo, o Arte Educação Produções, que desenvolve ações de mediação e propostas educativas aqui entre 2001 e 2008, né? Com algumas entradas e saídas, porque o CCBB sempre funcionou a partir de licitação, né? de projetos e tal, e em alguns momentos a gente revezou com outros grupos e tal, mas durante esse período a gente se manteve aqui, né, de uma forma mais fiel. E aí eu vou destacar algumas questões relativas a esse período que eu acho que são importantes, porque elas formaram muita gente e se disseminaram em outros programas, foi algo que se multiplica, né? Então a fundamentação, os processos de formação de educadores, a questão dos materiais gráficos, eu trouxe alguns aqui para exemplificar. A questão do programa Diálogos e Reflexões com Educadores, que foi um programa muito potente que a gente desenvolveu aqui. A gente fez pesquisa, publicou livros com patrocínio e apoio do CCBB, fez seminários internacionais sobre mediação. Então, tudo isso, quando eu parei para pensar sobre essa história, era tanta coisa que, óbvio que eu tive que fazer um recorte, né? Em 2 horas a gente vai dar aqui uma breve pincelada, né? Sobre os antecedentes, né? Eu vou começar com essa reportagem aqui. Isso é uma foto de uma reportagem fazer um certo impacto aí de leitura de imagens para que vocês possam perceber assim de que época é essa fotografia, né? Pelo tipo de roupa, de cabelo das pessoas e tal, né? E esse textozinho que está aqui em cima, aqui, ó, eu vou dar um zoom nele. Está escrito: Futuros Monitores do Museu de Arte. Essa é uma revista, a revista O Cruzeiro, que foi uma revista que foi a revista aqui do Brasil durante muito tempo, dos Diários Associados, né? Esse é o número 48, de 20 de setembro de 1947. Né? Então, tem uma reportagem de 4 páginas nessa revista sobre esse assunto. Futuros monitores do Museu de Arte. Aí tem dito ali, artistas, arquitetos e desenhistas assistem às aulas do diretor do Museu de Arte de São Paulo. Dentre eles sairão os orientadores do povo dentro de milhares de anos de história da arte. Então, é importante a gente entender aí que responsabilidade é essa que estava sendo dada a esses orientadores, esses monitores, né, que eram chamados de monitores, e pensando neles como orientadores, né? A página seguinte, essa é uma página da revista, essa revista está no acervo do MASP, porque esse museu que ele está se referindo aí é o MASP, né? Que estava sendo inaugurado nessa época. Quando ele estava sendo preparado, esse curso estava sendo dado, esse curso de preparação de educadores estava sendo oferecido, né? Então, monitores para o Museu de Arte é essa reportagem, né? Uma página aí da reportagem. O Pietro Maria Bardi, jovem aí, né? As fotos dele ministrando as aulas, né? E aquelas moças aqui eram o público que estava fazendo as aulas, eram as artistas, educadoras, arquitetas que estavam fazendo as aulas, né?
E aí eu destaquei umas 2 frases desse artigo, só para que a gente entenda um pouco que contexto é esse que inaugura aqui no Brasil com que carga, né, esses monitores chegam, né? Então o artigo diz: o plano fundamental dos diários associados é que o museu não seja simplesmente um mostruário onde se enfileire obras de inestimável valor de El Greco, Goya, Botticelli, Magnasco, Portinari ou Almeida Júnior. Há de ser um museu vivo, no qual os visitantes sejam orientados com segurança e iniciados no conhecimento fundamental da arte, em suas manifestações originais dentro da história. É por isso que se preparam atualmente os futuros orientadores, a bem dizer, monitores do museu. Então, a responsabilidade desses educadores de orientarem o público, de iniciarem o público na história. Então, tinha um papel aí de um modelo de educação, né, de transmissão, de formação de público, né, que é algo que eu acho que se dissemina na nossa sociedade, né, de olhar para esse educador sempre esperando dele essa atitude, né, que ele vai dizer o que é aquela obra, que ele vai explicar a obra, que ele vai... Né, então, isso, historicamente, isso a gente está falando em 1947, né? A gente vem recebendo essa herança, né? Aqui um outro trecho, né? Eu separei esses 2 trechos. Não hão de ser uns simples cicerones, está falando dos monitores aí, né? Que repitam ano após ano as mesmas descrições, os mesmos slogans. Os monitores deverão saber explicar ao povo, dentro do museu, a distinção entre um véu de Madonna do século XVI e um do século XVIII, bem como os traços característicos de Pedro Alexandrino e Almeida Júnior. Ou seja, a gente está aí diante de numa perspectiva de entender que esse monitor é um especialista em história da arte, né? Que vai explicar detalhes, né? Essa distinção entre um véu de Madonna do século XVI e do século XVIII, né? Algo bem detalhista, né? Aí eu estou colocando aqui um depoimento de uma professora que participou desse curso. Em 1998, eu entrevistei Antônia Aparecida Pallu por uma outra situação, num outro contexto. Eu nem tinha começado a trabalhar com educação em museus, eu era arte educadora, professora de escolas e tal. Mas eu conheci a Pallu, que foi uma professora do Instituto Caetano de Campos, né? E eu já fiz essa entrevista com ela, ela já tinha 87 anos, e aí ela me conta que ela tinha feito esse curso, que foi aonde ela aprendeu História da Arte. Então ela diz: quando se instalou o Museu de Arte, houve um preparo para monitores, e aquele preparo era não somente explicador, e sim didático, formador e didático. Eu tive o prazer de levar todos os alunos da Caetano de Campos para conhecer o museu. Ela fez o curso era um curso seletivo, ela não foi uma das escolhidas para ser a monitora lá no museu. Nesse período ela também fez concurso para o Caetano de Campos, foi professora, e como professora, ela eram perto, né, porque era na 7 de abril e o Caetano de Campos era na Praça da República, então ela levava os alunos a pé, né, ela levou, né, e eu acho interessante aí dela frisar essa ideia de que o curso não era só informativo, né, não era só explicador, mas havia também uma preocupação com a didática, né? Com como transmitir esse conteúdo, né? O curso era oferecido por Pietro Maria Bardi e Lina Bobardi. Eram os 2 professores constantes, né?
eles convidavam outras pessoas para fazerem palestra e tal, mas eles eram o elo do curso. E esse curso, só para a gente ter uma ideia, a Palu vai dizer, que ela era conhecida como Palu, a professora, ela vai dizer, depois que eu fiz o curso, durante 8 meses, então, gente, é um curso de 8 meses, mais ou menos, de aulas toda noite, tínhamos que desenvolver uma tese. E a minha foi sobre o Aleijadinho, se ele foi ou não um grande artista. Mas é um depoimento que a gente vê que é um curso de preparação de educador, que era um curso de especialização. Né? Porque é um curso que dura 8 meses, todas as noites, e que ao final o aluno tem que fazer uma tese, quer dizer, tem que desenvolver uma monografia, né? A gente hoje entende isso como um curso de especialização. Né? Então, só para que a gente entenda como é que nasce esse contexto, né? Como é que chega até aqui esse contexto. Né? Então, eu vejo que aqui eu faço uma síntese, né, uma breve síntese, né, desse contexto inicial aí, né, que no contexto da educação nos museus, nos anos 50, que é esse 47, 48, que se cria o MAN, se cria o MASP, depois a primeira Bienal e tal, né, na criação dos museus modernos, se incluem departamentos de educação. Desde a criação desses museus, esse departamento de educação já vem junto no organograma, né? Essa preocupação com a educação. E a gente vai entender que sim, não quer dizer que é só a partir daí. Esse marco aí é um marco porque é nesse momento que os grandes museus modernos são criados, aqui em São Paulo e no Brasil, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, né, na Bahia, nessa década nos anos 50, 60, início dos anos 60. Mas assim, a gente sabe que educação em museu já existia nos museus de história, Museu Nacional, né, já existia esse papel de entender a instituição como instituição educativa. Né? Mas aqui eu estou tomando os museus de artes, né? como essa referência. Né? E aí eu estou fazendo esse contraponto com o campo da arte-educação, ou o campo do ensino da arte no mesmo período, que era, em termos do ensino formal, a gente tinha disciplinas de desenho e música no âmbito da escola. Né? Nas décadas de 1950, entre 50 e 70, a gente teve um movimento de arte e educação que foi disseminado aqui no Brasil a partir das escolinhas de arte, que era no contexto da educação não formal. Né? Então, no âmbito da escola, a gente só vai ter a educação artística, que muitos daqui tiveram e tal, a gente só vai ter educação artística na década de 70. Né? Em 71 ela é instituída, né? Mas é instituída como uma atividade. Né? A gente só vai ter a disciplina artes sendo entendida como uma disciplina em 96. Então, no âmbito escolar, a gente tem uma história que é complexa, né? No sentido mas que vai... Eu fiquei aqui procurando criar relações entre esses dois campos, né? O campo da educação em museus e o campo do ensino não formal. Né? E aí eu vou pontuar que, quer dizer, na década de 70 tem a educação artística, mas assim, a gente só vai instituir essa obrigatoriedade, mas que ela não vai trazer digamos que uma proposição importante para o campo da arte-educação. Então, na década de 90, no campo dos museus, a gente vai viver um grande processo de democratização das artes, com as megas exposições, né, que aumentam o fluxo de público leigo, gerando uma grande demanda de recepção. Eu não sei se algumas pessoas aqui tiveram a oportunidade de ir às grandes exposições que começaram a ter nessa época. Começa
com Rodin na Pinacoteca, Monet no MASP, depois o ciclo de exposições que teve na Oca, no Parque do Ibirapuera e tal, que são exposições de grande porte, com um grande investimento, né, da iniciativa privada, sobretudo dos bancos, né, e que vão trabalhar por ampliar o acesso de muita gente a essas obras ou a esses objetos artísticos que estavam sendo postos em exposição, né? E aí, paralelo a isso, no movimento de arte e educação, a gente vai ter uma grande conquista, que é uma busca de aproximar a arte da escola através de novas propostas de ensino e aprendizagem da arte que articulam as dimensões da recepção, da contextualização e da produção. Ou seja, a leitura, a contextualização e a produção, que é o que a gente vai chamar de abordagem triangular, né? Então, isso se dá nos anos 90, né? E acontece em paralelo a essa expansão aí no campo dos museus, né? E aí eu faço uma síntese aqui também, né, de uma ideia de que o que é que vai acontecer a partir disso, né? O que é que acontece a partir dos anos 2000, depois da década de 90, né? O espaço de mediação entre os objetos culturais e o público passa a ser visto como um espaço de educação pelas instituições. Então, gradativamente, todas as instituições culturais passam a ter educativos, a constituir educativos, né? Os professores, pelo lado da educação formal, os professores, como mediadores, passam a frequentar os museus com seus estudantes, passam a levar os estudantes para as bienais, para as grandes exposições, e isso vai demandar que os espaços culturais desenvolvam estratégias de mediação, né, para favorecer essa interação de público. Então, a partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000, esse campo toma esse fôlego, né, tanto pela parte dos museus quanto pela parte do campo da educação, né? Se alguém quiser fazer pergunta aí no meio da conversa, a gente está com um grupo pequeno, aí eu acho que é interessante, né? E aí eu estou destacar aqui esse caso da exposição do Labirintos da Moda, que é uma exposição diferenciada que acontece no Sesc Pompeia, né? Chamava Labirinto da Moda, uma aventura infantil. Ela é diferenciada porque ela é uma exposição voltada para a criança, né? Direcionada para a criança, né? E tratando de moda, né? Que é um assunto que a gente fazer uma exposição para a criança sobre brinquedos, sobre brincadeira, mas não sobre moda. É ousado isso, né? Já nessa época, né? E ela teve curadoria de Glaucia Amaral, né? Que é uma curadora, né, histórica aqui daqui de São Paulo, né? E essa exposição ela foi já analisada por Ana May Barbosa, que escreve no catálogo da exposição e que recente 2012, né, ela retomou essa exposição num texto que ela apresentou na ANPAP, que é a Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, e ela qualifica essa exposição como uma exposição pós-moderna e culturalista, né? E dá bastante destaque ao fato dela ter tido um programa educativo que trabalhou sobre a perspectiva da abordagem triangular, ou seja, dentro de um contexto de uma exposição, um programa educativo que, além de fazer leituras e tal, que tinha a preocupação com essas dimensões da contextualização daquilo que estava sendo ali objeto de apreciação e com uma produção fazia com que oferecia para as pessoas um tipo de produção que fizesse com que elas se relacionassem melhor com aquele contexto, né? Então essa
apesar da abordagem triangular ter sido, apesar não, ela foi concebida e gestada no contexto de um museu, que foi o MAC USP, né, nos anos 80. Né? Mas eu estou tomando aqui a experiência do Labirinto da Moda, porque essa experiência vai diretamente influir no que a gente veio fazer aqui depois no CCBB. Né? Outra pontuação aqui é essa mostra do redescobrimento. Não sei aqui quem é que foi pois é, a mostra. Nos anos 2000, as meninas ali atrás eram crianças, não podia ir como criança, como estudante, né? Mas né, foi uma mostra que se pretendeu comemorar os 500 anos do descobrimento do Brasil, né? Então ela se chamava Mostra do Redescobrimento Brasil mais 500. Ela ocupou todos os equipamentos, basicamente todos os prédios do Parque Ibirapuera, o prédio da Bienal, a Oca, o prédio onde hoje é o Museu Afro-Brasil, o prédio onde funcionou até pouco tempo o Pavilhão das Culturas Brasileiras, né, que era o prédio do Prodan. Então ali todos esses prédios foram tomados numa grande exposição. Né? E o que é que eu estou trazendo? Porque ela foi uma grande exposição que trabalhou com um batalhão de educadores, né? Um grupo muito grande de educadores. A Camila trabalhou? Começou a trabalhar nessa exposição, Edna não, né? Também? Eu quase trabalhei, mas aí eu fui para o Vídeo Brasil no Sesc Pompeia. Pois é. Então foi um espaço onde muita gente você trabalhou? Não, na verdade pesquisando, professora, se não me engano foram 300 educadores. Foi a primeira vez que se formou essa quantidade de educadores, certo? Pois é. A professora Miriam Celeste que fez a coordenação. Eu sei que né? claro, mas eu ainda era exatamente. Vocês foram à exposição? Eu lembro que eu fazia uma Marina Freire com a Miriam e ela levou todo o material nessa época. Pois é. Essa exposição ela foi muito marcante por isso, pela a grande quantidade de educadores que ela, na medida em que ela trabalha com ela forma também essas pessoas, né? E ela produziu um material educativo para professores, que também é a Bienal já havia feito antes na exposição aquela exposição do Paulo Reckenhoff teve. Foi, exatamente. Teve um material também que foi importante, né? Mas quer dizer, entre outros, esse foi um marco importante aqui, né? E foi no ano 2000, antes de abrir aqui o CCBB, né? Que a gente inaugura junto com ele, né? E aí, Ana Amália Barbosa foi convidada para desenvolver o educativo. Antes o prédio estava sendo reformado e tal, e convidaram ela por conta desses trabalhos que ela havia feito no Labirinto da Moda. Eu esqueci de dizer, o Labirinto da Moda foi coordenado por Cristina Rise, que é uma pessoa importante, aqui uma arte educadora da USP, o Cildo Oliveira e a Ana Amália Barbosa, né? E a Cristina Rise, inclusive, fez a tese de doutorado dela sobre essa experiência do Labirinto da Moda. Essa tese que é uma referência hoje, sobre a história dos educativos aqui em São Paulo, né? Mas aí a Ana Amália... estão ali. Vou sair da frente aqui, a Ana Amália está aqui, a Sofia, eu, Edna, que está aqui, o Guilherme, o Moa e o Neto, aqui o Neto, Edna, Guilherme e Moa. Foi a primeira conformação da equipe que a gente montou, que a Ana Amália convidou,
né? Ela era coordenadora, na verdade, né? Ele me apresentou aqui como coordenadora, eu fui coordenadora a partir de um determinado momento, porque a Ana Amália me convida para trabalhar com a formação dos educadores. Ela coordenava o programa educativo, né? E eu comecei trabalhando com formação dos educadores nesse processo. Essa foto ali de cima, a gente está no terraço aqui do prédio do Banco do Brasil, que foi onde aconteceu o primeiro curso de formação, porque o prédio ainda não tinha sido terminado e a gente estava se preparando, né, para esse trabalho, né? Então, Ana Amália traz a experiência do Labirinto da Moda, né? E essa experiência é de trabalhar com a fundamentação da abordagem triangular. E aí ele me falou que eu faço assim, que eu vou passar para outro PowerPoint aqui. Visualizar, modo cheio. Eu achei esse PowerPoint, ontem estava montando aqui essa fala. Esse PowerPoint ele foi feito para uma apresentação em 2005, né? E aí eu achei interessante. Eu ia pegar, eu disse, não, eu vou levar o PowerPoint porque ele vai dizer muito do que era a gente falando sobre a fundamentação desse trabalho, né? De como é que a gente trazia a ideia da abordagem triangular para esse contexto da ação educativa, né? Então, a leitura de imagem como interpretação, né? Como um processo de construção de sentidos para o público, né? Então, a produção, ou seja, o eixo de produção da abordagem, como uma aproximação com os procedimentos, operações ou técnicas de construção das obras, ou seja, a gente criava estratégias e algumas oficinas pensando no contexto da exposição e tentando fazer com que o público passasse por experiências semelhantes àquela que o artista passou na construção das obras, né? E a contextualização como um processo de estabelecimento de relações e relações de vários âmbitos, né? Relações com a história, relações com os contextos onde as obras são produzidas, né? Então, eu achei interessante também esse PowerPoint porque eu tinha esquecido dele, e não fui eu que... uma pessoa, uma designer, me ajudou a fazer. Então, ele está todo bonito, bem melhor do que o que eu estou apresentando aqui hoje. E aí eu vou passar alguns slides aqui que são interessantes, porque assim, o que é essa leitura de obra, né? Como é que a gente entendia? Porque eu acho que é interessante para a gente ver que fundamentação era essa, aonde a gente estava se apoiando para entender esse processo, né? Então, a leitura e interpretação de uma obra é um processo de construção de sentidos para os sujeitos que as lêem. As abordagens e instrumentos para a leitura são determinados pelos campos de sentidos da arte. Ou seja, o que é que a gente está querendo? Não existia uma única forma de ler uma imagem. Era a própria obra que determina por onde a gente vai caminhar esse processo de leitura, né? O próprio contexto da arte que a gente que está diante da gente é que vai determinar se a gente entra, com que tipo de abordagem a gente vai trabalhar aí, né? Então, eu estou tomando aqui a abordagem hermenêutica construtivista. Isso era uma fundamentação que a gente foi buscar e a gente estudou aí nessa época, né? Que entende que o processo de interpretação dos objetos artísticos como uma construção de conhecimento numa dinâmica dialógica. Então, a gente começa a discutir muito essa questão da dialogia, né, do que é uma ação educativa dialógica, o que é o diálogo, né, como é que a gente estabelece esse diálogo com o público, né, que esse diálogo teria que ser um diálogo horizontal, né, nunca uma imposição, né, de uma ideia sobre o outro, né? E aí tem alguns educadores que nos apoiavam nessa época. Então, Edmund Feldman, né,
que trata de leitura de imagem, o Robert Ott também, que tratava de leituras de imagem em museus, inclusive. O Ott tinha desenvolvido uma metodologia, né, que hoje a gente pode fazer críticas a ela, mas que ajudava a gente, apoiava a gente. Tem um texto dele traduzido no livro de Anna May, Arte, Educação, Leitura no Subsolo. A Abigail Hausen e o Michael Parsons são dois pesquisadores que desenvolveram pesquisas sobre os níveis de entendimento da arte que as pessoas vão desenvolvendo ao longo de sua vida a partir do contato ou não, dos acessos ou não aos objetos artísticos. Então, são duas pesquisas que também são referência aí na área, né? São pesquisas que foram feitas nos anos 80 nos Estados Unidos. Né? Então, elas têm uma abordagem desenvolvimentista e tal, que a gente hoje pode fazer uma crítica sobre isso, mas elas não deixam de ter a sua... eu acho que é importante a gente saber ler esses autores no contexto onde eles produziram os seus conhecimentos. Né? Então, nessa época, eles pautaram bastante aí as ações da gente. Né? Sobre a questão das estratégias de interpretação, ainda falando da questão das leituras, né? A gente vai tomar essa questão da Eileen Hooper Greenhill também aqui, eu acho que tem muito dela. Né? O primeiro passo é o reconhecimento, né? Então as pessoas procuram conhecer a partir das relações que elas fazem com aquilo que elas já conhecem. Então, quando a pessoa chega diante de uma imagem ou diante de uma obra, parece com isso, parece com aquilo que eu já conheço. Então, esse é o primeiro passo. Né? Então, é fazendo analogias com a memória e tal, buscando atribuir significado às obras. Né? E aí o papel do educador aí é entrar ampliando essas relações, né? Introduzindo novas informações e contextos de diferentes áreas, né? Para que o sujeito possa ampliar esse seu processo de interpretação e de entendimento das obras. Né? Entendendo sempre que a gente já estava aí pensando nesse contexto construtivista, que é o sujeito quem vai se apropriar e que vai construir o seu conhecimento sobre a obra e tal. Né? E também essa questão, a questão da articulação dos significados alimentados por questões, né? Que aí a gente também tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes os educadores começavam a usar questões para tudo, inclusive questões para o que eles queriam falar. Faziam uma pergunta que eles mesmos respondiam, né? Não era exatamente uma questão, né? Então, era no âmbito de uma pergunta, que aí acaba virando uma retórica. Né? Isso a gente acabou experimentando muito e vendo e revendo muito isso, né? Porque o que está se perguntando aí é de que o educador também entre nesse processo, também se coloque nesse lugar, né, de quem está construindo aí um conhecimento junto. Né? A contextualização, a gente parte dos textos da Anna May Barbosa, né, sobre contextualizar é estabelecer relações, né? Isso aí são citações dela. A contextualização é em si mesma uma forma de conhecimento relativizada. Pesquisas sobre cognição situada mostram que o conhecimento e o entendimento são mais facilmente efetivados se emoldurados pelo sujeito, ou seja, se você entende, dá sentido àquele conhecimento. Né? É esta moldura que designamos contextualização, a qual pode ser subjetivamente ou socialmente construída, ou seja, só pelo próprio sujeito ou pela relação dele com os seus pares, né, na sociedade. Isso está no livro da Anna May, no Tópicos Utópicos, que é um dos livros dela. Né? E ainda sobre a contextualização é intrínseca ao próprio processo de interpretação. Né? É a contextualização quem vai tecer a trama dos significados e, ao mesmo tempo, situa todos os agentes da ação interpretativa. Então, aí é importante entender que, nesse processo, são várias camadas de referências contextuais que se sobrepõem, se relacionando e interferindo na ação.
as da obra, quer dizer, o contexto da obra, onde ela foi feita, com por quem e tal, né? As dos sujeitos envolvidos ali, quer dizer, o meu contexto como educador, o contexto do visitante ou do estudante que está ali no grupo, né? E o contexto da própria instituição, onde essa ação está acontecendo, o contexto da exposição, a expografia, os sentidos que cada lugar carrega e tal, né? Então, quando a gente fala de contextualização, não é só colocar no contexto da história, mas é entender que é uma complexidade aí de relações que se estabelecem aí nesse contexto, né? E essas sínteses aqui que eu estou trazendo eram fruto desse movimento, disso tudo que a gente estava fazendo na época, do que a gente estava estudando, do que a gente estava discutindo sobre, né? Aqui a gente usava uma ideia de comunidades interpretantes, que é da Eileen Hooper Greenhill, que é um pessoal que trabalha na Universidade de Leicester, na Inglaterra, que tem um departamento de educação em museus, que foi muito ativo nos anos 90 e no início dos anos 2000, tem várias publicações, a gente não tem tradução, mas os livros a gente tem acesso. E ela vai falar muito da questão de que a gente faz parte de comunidades de interpretação, né? As comunidades e que essa comunidade de interpretação dá para a gente repertórios para que a gente entenda o mundo, para que a gente se relacione, inclusive com as obras de arte também, né? Então, quando a gente está diante de um grupo de adolescentes do 6º ano, existe a comunidade de estudantes do 6º ano, existe a comunidade daqueles estudantes ali, de onde eles vêm, de que contexto eles se originam, né? Então as comunidades são várias aí, né? Isso foi na época uma síntese visual que eu procurei fazer, né? A partir dessa ideia de comunidades interpretantes, que está tudo circundando aí esse contexto do campo da arte, né? Junto com os intérpretes, os produtores, os mediadores, mas eu queria mais chegar aqui na ideia da produção, porque foi um dos aspectos da abordagem triangular que nos desafiou muito, né? E que teve várias, digamos assim, que a gente passou por processos de entendimento e de ampliação desse entendimento ao longo dos 7 anos que a gente trabalhou aqui no CCBB e que continua, porque o Arte e Educação continua atuando em outras instituições, né? Então, a produção, aí a gente me apoiando em John Dewey no livro Arte como Experiência, né? Que nessa época ainda não havia sido traduzido no Brasil. Ele foi traduzido em 2010, né? Estava usando o texto em inglês, fazendo essa tradução, né? Então, o Dewey vai dizer que os objetos artísticos são inseparáveis das suas condições humanas de origem e das consequências que podem engendrar nas experiências de vida hoje. Ou seja, isso está marcado nas próprias produções, né? as suas relações com os contextos de origem e as relações que eles provocam nos sujeitos hoje. E aí ele vai dizer, para perceber, um espectador precisa criar sua própria experiência. E sua criação tem de incluir conexões comparáveis àquelas que o produtor original sentiu. Não são as mesmas, em qualquer sentido literal, né? Ele não vai refazer a obra que ele está vendo. Mas sem um ato de recriação, ele está propondo uma recriação aí, né? O objeto não será percebido como uma obra de arte. Há um trabalho realizado por quem percebe, assim como pelo artista, né? Então, ele está propondo que o observador, o espectador, o fruidor, ou seja, o visitante, aquele que está se aproximando do objeto, entenda o processo de construção da obra, se aproxime dele para dali entender melhor, poder desvelar mais as camadas da construção daquele objeto, ou daquela imagem,
ou daquela, né, daquela produção, né? E aí essas ideias do Dewey vêm iluminar bastante esse contexto de produção da gente, que eu disse, eu queria imagem de não sei o quê, eu queria, mas peguei de algumas experiências aqui, e eu peguei para ilustrar um pouco essa ideia da produção que se incluía no processo de mediação, ou se incluía no roteiro da visita, né? Então aqui, um primeiro exemplo é a exposição Rembrandt, que a gente teve aqui em 2002, 2003, por aí, né? Logo no início do CCBB, o CCBB trouxe uma coleção do Museu Rembrandt, de gravuras do Museu Rembrandt para cá, né? E a gente teve a gente insistia tanto, e foram, do mesmo jeito que o Márcio estava dizendo hoje, que esse espaço aqui é um espaço multiuso, a gente ocupou o cofre lá embaixo, né? Nessa época ainda, e aí a gente tinha o programa educativo, a oficina, em todo o espaço do subsolo. A gente ocupou porque a exposição ela só estava ocupando os andares aqui de cima, e a gente conseguiu convencer o pessoal de que era importante ocupar o espaço do... E aí a gente trouxe lá para baixo uma prensa. Foi uma ginástica fazer ela descer até lá embaixo, até o subsolo, né? Era uma prensa emprestada da Lúcia Ferreira, né? E a gente desenvolveu uma atividade que era usada com crianças, com adolescentes, com adultos, com todo mundo, para que eles entendessem o processo de produção daquelas imagens, que eles passassem pelo processo de reprodução nessa prensa. Então, nisso, eu encontrei essa imagem do Domingos, é um gravador, era o gravador que usava aquela prensa. Ele veio, esses são os educadores da época. Os educadores que estavam no grupo, e fazendo uma oficina com o gravador para poder entender o processo de reprodução e de uso dessa prensa, né? E aqui uma imagem das crianças. Na verdade, a gente desenvolveu uma matriz. A gente não usou madeira, nem usou metal, nada. Desenvolveu um papel gomado que era preparado pelos educadores, né? E esse papel gomado, que era era disponibilizado para cada pessoa, uma folhinha assim, né, desse tamanho, que era esse papel aqui que a criança está desenhando em cima. Eles desenhavam com a pena, com nanquim, nesse papel, e esse papel era depois umedecido e colocado numa outra folha e passava na prensa para que eles entendessem o processo de transferência da imagem, né? Então, esse papel que era dado era a matriz, né? E aí, obviamente, que os educadores tinham a matriz, tinham uma matriz de madeira, tinham uma matriz de metal para explicar o processo e tal, mas o público podia passar por essa experiência. Então, essa ideia do Dewey de você passar por uma experiência semelhante àquela do artista para entender a obra, né? E aí tem alguns exemplos. O educador Guilherme né, ajudando uma criança a fazer o trabalho, né? E aqui alguns exemplos de alguns trabalhos que foram desenvolvidos por crianças e por adultos ali em cima, né? Os dois lá de cima são de adultos, né? Esses daqui são de criança, né? Eram desenhos de observação. Eram desenhos também de observação, era. A gente tinha uma estante de objetos que eram escolhidos, por isso que tem o boi. Repete-se, né? Porque... Era.
tinha ainda a questão do desenho de observação, né? E é interessante ver a inversão dos nomes, né? As crianças escreviam o nome, mas aí quando imprimia, espelhava e tal, então aí eles percebiam a coisa do espelhamento e tal, né? Enfim. Mas é um exemplo, né, de uma oficina que era feita, podia ser feita no final da visita, no meio da visita, ou começar a visita por ali e depois ir ver as obras, né? Então isso se alternava de acordo com a movimentação do grupo aqui dentro do espaço, né? Os educadores se dividiam os grupos, né? Os grupos chegavam nos ônibus, dividiam os grupos e aí faziam os movimentos nos espaços, né? Mas para mim esse foi um trabalho, uma das oficinas muito, muito bonitas. Essa daqui foi uma outra oficina de uma exposição que teve, era uma coletiva com curadoria do Tadeu Chiarelli, chamava Erótica, os Sentidos da Arte, né? Foi uma exposição que a gente ocupou, a gente já vinha ocupando esse espaço aqui, acho que vocês conhecem, as educadoras daqui, é aquele no segundo andar, ali, onde vocês estão lá, essa salinha. Em cada exposição, a gente, durante um determinado momento, a gente fazia dela montava ela de uma forma diferente, de acordo com a proposta que a gente ia desenvolver. E essa exposição foi uma exposição muito delicada, porque ela tratava de questões da sexualidade, da questão do erotismo, né, da questão do olhar erótico, né, de como esse olhar... Então, a curadoria do Tadeu trazia obras desde de gravuras japonesas do século XVI, até obras contemporâneas, sabe? Então era uma curadoria bastante diversa, né, e provocativa, mas era uma exposição que ela silenciava muito as pessoas. Silenciava no sentido assim, as pessoas ficavam tímidas de falar, de conversar durante a visita, de falar, fazer leituras sobre aquelas obras, né? Então, isso... e aí, a gente, pensando nessa questão, a gente criou uma oficina nessa sala. Uma das paredes era toda vermelha e a gente colou espelhos. Em alturas diferentes, ó, como vocês estão vendo aí. E as pessoas eram convidadas a desenhar, a se reproduzir ou a reproduzir o outro com aquelas canetas que riscam no espelho, né? E era uma forma da gente pensar sobre o olhar, sobre os recortes que o olhar pode desenvolver, né? Ela tinha duas versões, tinha essa e tinha uma outra que era uma pequena... como é que chama? Uma moldura de acetato, que você poderia fazer um trabalho um com o outro, de colocar o seu pé e desenhar o pé do outro e tal, da mesma forma com a caneta e tal, num acetato transparente, né? Então, era nesse momento da oficina que as pessoas relaxavam um pouco e se descontraíam para conversar mais, para, né, digerir a exposição, né? Essas imagens são suas, Camila? Eu não sei se essa Camila trabalhou com a gente desde o início, por isso que ela está aqui hoje, convidada para estar presente. E ela fotografa, e muitas das imagens que a gente tem foram fotografadas por ela. Mas eu achei interessante, porque foi uma foto tirada de um espelho, que aparece os outros espelhos atrás, né? Tinha um jogo, porque tinha um espelho nas duas paredes. Exato. Para dar justamente esse jogo dos olhares, né? Aí eu trouxe uma outra experiência, mas que não implicou em criar um espaço, mas essa acontecia no próprio espaço da exposição, que foi a exposição do Anish Kapoor,
que teve aqui em 2000 essa já foi 2007, eu acho, 2006 ou 2007, né? Já no fim. O trabalho do Anish Kapoor tinha um apelo sensorial, da vontade de você pegar, de você passar a mão, de você conhecer a matéria que ele... Né? Isso ali é uma obra que estava aí embaixo, dourada. E aí a gente desenvolveu como umas bolsas, né, de tecido, como umas caixas, que tinham um buraco onde as pessoas colocavam a mão e sentiam diferentes texturas. E a gente procurou explorar nessas texturas semelhantes às texturas que o artista usava nos seus trabalhos. E esse momento era um momento de parar para conversar, olha a Thaís ali. De parar para conversar sobre a experiência, sobre como estava, né? Então, ela podia acontecer em qualquer espaço. Inclusive essa eu acho que está acontecendo aqui nesse hall ali, né? Aqui do mezanino, essa imagem. Lá embaixo, ó, sentados no chão Aí a Camila, essa Camila que está aqui, de camisinha branca ali, fazendo a oficina, né? Então, essas sacolas às vezes ficavam nos espaços expositivos mesmo, né? Também, essa experimentação com os objetos se dava no mesmo momento em que as crianças estavam olhando para a obra também. Então isso já gerava uma outra conversa. Né? Dentro do próprio espaço expositivo, né? Eu me lembro, eu procurei imagens também da exposição do Nuno Ramos. A exposição do Nuno Ramos foi uma exposição assim, impactante, porque Nuno Ramos fez chover aqui dentro do espaço. Você viu essa exposição? Chegou a ver? Né? Era impactante aquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma exposição muito densa, né? As obras do Nuno muito conceitualmente muito carregada, né? E a gente criou, eu não achei imagens, mas a gente criou para gerar um certo contraponto, porque nesse período a gente recebia muitos ônibus do projeto Cultura é Currículo. Foi um projeto da FDE, da Secretaria de Educação, né? E aí a gente desenvolveu um jogo. Esse jogo foi uma virada de chave importante para a gente, e era um jogo que acontecia na própria exposição, né? Então, aquelas caixas do jogo do Nuno, que ficavam a gente conversou com ele, com o artista, pediu a ele permissão para deixar as caixas no espaço expositivo, no local. Ele viu, ele liberou e tal. E, inclusive, ficava acompanhando aqui algumas visitas para ver o que estava acontecendo, sabe? Mas o jogo era um jogo de desafios que fazia com que os estudantes se encarassem aquele conjunto de obras de forma mais lúdica, menos... né? Quebrando um pouco com o peso, talvez, que as obras comportavam, né? E foi uma outra experiência. Mas eu pensei essas três porque eram as fotos que eu tinha no meu computador. Mas, assim, em todas as exposições, a gente desenvolveu estratégias de mediação pensando nessa questão da produção, da oficina, né, de algo que acontece, né? E essas estratégias eram desenvolvidas pela equipe de educadores, uma equipe específica de educadores que pensava e que depois compartilhava com o conjunto dos educadores que iriam colocar em ação essa experiência, né?
Tem mais uma foto aqui das bolsas do... Essa educadora aqui é a Cris Alves, que está hoje no Emaquabi. Talvez. Então, e era numa sala expositiva, né? Sentada, a obra do Capu estava aqui do lado, né? E aí eu vou voltar ali para aquele outro PowerPoint só para falar um pouquinho sobre a importância da formação dos educadores, que foi uma característica muito importante do nosso trabalho. A gente passou... Por nós, passaram muita gente, muitos educadores que hoje estão, como vocês estão identificando ali, é fulano que está ali, que está, né? Pessoas que estão em outros lugares, não só trabalhando em museus, mas que estão em universidades, que estão dando aula, que fizeram mestrado, estão fazendo pesquisa e tal. Então, eu acho que tinham 3 aspectos que eram fundamentais nesse processo de formação de educadores: o estímulo à autonomia do educador, o trabalho que a gente fazia para buscar flexibilizar essa pessoa, no sentido da flexibilização aí, pensando nos vários públicos que esses educadores atendem e atendiam, né? Então, essa flexibilidade de discursos, essa flexibilidade para lidar com os imprevistos, com as situações, né? E o trabalho com o repertório dos educadores, ou seja, a ampliação desses repertórios a partir do contexto, claro que o repertório que está relacionado com o contexto da exposição, né? Então, a gente trabalhava com uma dinâmica que é muito comum, né? Que é o curso de formação anterior à abertura da exposição, né? E com a formação em processo, né? Então, a gente, nos primeiros anos aqui, era uma batalha que a gente empreendia junto com o pessoal a gente chamava o pessoal do quinto andar, né? Que era onde ficava a direção do CCBB, que era para que eles entendessem a importância dos educadores terem reuniões semanais com a gente. Esse era um dos meus papéis principais aqui na formação, né? Então, além da preparação inicial, essas reuniões constantes. Teve momentos que a gente chegou a ter 2 reuniões semanais, depois voltou a ter uma semanal, né? E as reuniões lidavam com a questão da arte-educação, com a questão da mediação, né? A filosofia e crítica de artes e outros temas correlatos dos contextos das exposições, né? Então, eram reuniões que os temas saíam da própria exposição, né? Das necessidades dos educadores, e era importante porque eram espaços de troca, né? Eu acho que a gente pode dizer, né, que o conhecimento do educador se amplia, né, e se flexibiliza nesses processos de formação, né, resultando numa autonomia da ação, né, e gera essa postura crítica e participativa, né, de autoria dos educadores, né? Então, eu acho que eu vejo que a gente tem uma coisa importante aqui, de que na época que a gente começou a trabalhar, a gente só trabalhava com educador formado. A gente estava no início desse processo, nesses 7 anos aqui, a gente, acho que da metade em diante, a gente começou, acho que 2006, 2007, a gente começou a ter 1 ou 2 estagiários, mas era uma exceção. A regra era trabalhar, que isso hoje é o inverso, né? Hoje a gente vê os SESCs, né, as instituições, como aqui o próprio CCBB, trabalhando com um grupo muito maior de estagiários e um grupo menor de educador. Então, eu vejo que hoje essa questão da formação, ela tem que ser ainda mais cuidada, porque
quando você trabalha com estagiário, você está trabalhando com pessoas que estão em formação. Pessoas que nem terminaram o curso ainda, que estão em processo, que estão muito verde, né? Então, eu vejo pelos meus alunos. Muitos dos meus alunos fazem estágio no SESC o tempo inteiro durante o curso, né? É um espaço de formação, né, para eles, mas eu acho que a gente sabe que existem empresas e empresas aí, pessoas que cuidam desse processo de formação e pessoas que não estão, juntam os educadores e colocam no espaço para atender sem ter um cuidado de trabalhar com essa questão da formação, né? Então, é uma questão que nos era muito cara, né, que o logo do Arte Educação da época. Esse trabalho, essa infusão, vamos dizer assim, dos estagiários, aqui foi tão cuidadosa a ponto de ter gerado uma pesquisa, que foi a pesquisa de mestrado do Guilherme Nakachato, sobre esse processo de formação aqui, que na época ele coordenou essas estagiárias, eram alunas dele também, não é? Exato. Então, foi. FAMEC, Era alunas de lá da FAMEC, aqui, e ele fez o contraponto com a questão dos estágios, né? Porque também nessa época, que nos cursos de licenciatura começou a se validar o estágio no não formal como estágio, porque até um tempo atrás, era só na escola. A licenciatura era só as 400 horas só nas escolas, né? A gente já podia, nessa época, contar com 150 horas ou 200 horas no museu, né? Validava o estágio para o estudante. Então, isso foi um marco também importante, né? Que oficializa essa experiência de estágio. Exato. Boa lembrança aí da dissertação do Guilherme, né? Que foi até eu que orientei. Por isso eu estou falando. E tinha esquecido. Porque aí, concomitante, quando a gente está aqui no CCBB, eu fiz o concurso para a Unesp e ficava lá e cá, né? E aí, logo que eu entrei lá na Unesp, eu entrei na pós-graduação e comecei a orientar mestrado, e aí algumas pesquisas foram sendo canalizadas para lá. Mas essa foto eu acho interessante também, porque é inclusive aqui, nesse espaço ali bem ali na varanda, essa mesa ali, esse espaço também já foi a gente ocupou esse espaço aqui, esse mezanino, né? E aí tem pessoas aqui que são hoje educadores que trabalham com essa questão, continuam trabalhando em outros grupos, a Thelma aqui, Thelma Azevedo, e o Beto Tembo, que são do Zebra 5, do grupo Zebra 5, né? Eles trabalharam aqui com a gente, né? Formaram aqui, né? Tem a menina aqui que você tinha falado, né? Que está... A Gina de Nude. A Gina, que é... A Gina então, estava no CEO do Roberto agora. Então são momentos, isso é um momento flagrando um momento de uma reunião de educadores estudando durante o processo, né? E aí aqui eu também peguei alguns tópicos que eram tópicos que estavam na minha lista do que eu me preocupava em desenvolver com os educadores nesse processo de formação, que era entender os processos de construção de conhecimento em arte, né, que tem as suas especificidades, né, buscar instrumentos para avaliar os diferentes níveis de compreensão estética. Então, eram aqueles textos do Abigail House e Michael Parsons, né, pesquisar e exercitar diferentes abordagens de leitura de imagem, porque não existe uma única forma de ler uma imagem, existem diferentes abordagens, né? Trabalhar as diferenças de percepção e recepção dos diferentes públicos, incluindo aqueles com deficiência, né? Então, a gente tinha essa preocupação já com a questão
da inclusão, né, dos públicos que precisam de um atendimento diferenciado, né? Discutir diferentes concepções de arte, cultura e educação, buscando situar e refletir sobre as suas próprias experiências. Isso era muito importante. Isso, para mim, hoje, talvez seja o mais importante, porque eu acho que se a gente não cuida, se o educador não se pergunta sobre as suas próprias referências, ele acaba reproduzindo ideias, né, como se elas fossem verdades, né, e não procura entender que elas são construções e são apropriações que a gente vai fazendo ao longo da vida, né, e exercitar processos de criação em arte de forma relacionada com o contexto da exposição, né. Então, nessas oficinas e nesses espaços, então, eu acho que eram aspectos do processo de formação que são relevantes, que eu acho que ainda são relevantes hoje, né, da gente pensar. Mas aí agora eu queria passar para outro aspecto, né, que são os materiais educativos, né, que foi uma preocupação grande da gente desde o início, né. A gente viveu um período aqui no CCBB que eu considero um período áureo de ouro, assim, de ouro no sentido da possibilidade de ter financiamento para produzir esse material, né? Então, os materiais, eu acho que eu trouxe aqui o primeiro material. Eu vou passar para vocês verem. Esse que está aí essa caixa, ela não é prática, mas o material em si, as pranchas são, eu ainda avalio como elas bastante interessantes de serem. Essa exposição foi a exposição que a gente começou fazendo um material de peso, assim. E foi uma exposição que a gente teve esse apoio, porque a curadoria da exposição era da Ana May Barbosa, a exposição do Alex Fleming. E então era essa caixa, tem um bloquinho para os professores e tinha essas pranchas, esses cartões com obras do artista. Essa é uma reprodução de um lado de um cartão. Esse é o artista sentado numa obra dele. Essa obra estava exposta aqui, é um sofá pintado, né? E atrás, em 2001 a exposição, foi no ano da abertura. E atrás do cartão tinha algumas dicas, assim. Você sabia que esta série se encontra na estação Sumaré de metrô e tal? Que tal? Aí tinha uma proposição, que tal fazer alguma coisa? Depois tinha um incentivo à pesquisa, né? E um observe e um conte uma história, né? Então eu acho que um professor que olhasse esse cartão, que trabalhasse essa imagem numa sala de aula, porque a ideia desse material era que ele fosse um material para o professor, né? Um material de apoio para o professor, né? E aí esse foi essa é uma outra série, a série Roupas, né? E aí tinha no verso também essa mesma série, você sabia que tal, observe, pense, né? Então foi um modelo de material que a gente fez. O designer também foi o Gil Vicente, que era o designer da exposição e tal. E aí, algum tempo depois, eu acho que foi em 2004, não? A gente começou a fazer encontros com os professores aqui no auditório que está em reforma, ali no primeiro andar. Primeiro a gente chamou de encontro de professor, a gente fazia o material impressora jato de tinta e tal. Depois a gente começou a gente deu nome ao programa, Diálogos e Reflexões com Educadores, desenvolveu uma identidade visual para ele, desenvolveu materiais específicos para as exposições. Então, eu tenho aqui 2 blocos
de 2 anos distinto. Esse é primeiro. Esse aqui que tem a identidade visual é posterior, é de 2000 e... A identidade visual veio em 2007, né? Quase no último ano. Esse daqui é um dos primeiros, é um de 2006, né? Por que estão nessa caixinha? A cada exposição a gente desenvolvia um caderninho com o resultado da pesquisa que a gente tinha feito para desenvolver as estratégias de mediação da exposição, e a gente compartilhava isso com os educadores nos encontros. Não sei se vocês chegaram a vir aos encontros aqui. E na época a gente ainda usava transparência. O professor, acho que esse aqui não tem, mas o de 2006 tem. E aí cada exposição, e aí a ideia da caixinha era o professor vir a cada... tem aí as transparências para o professor projetar em sala de aula. Porque aí a gente está numa época ainda antes do acesso, usava retroprojetor na sala de aula, né? Antes da... Então, a caixinha é para que o professor guardasse, né, os caderninhos de cada exposição, né? Então, E esse programa, ele foi assim, para mim, ele era um xodó, O Eric Orloski desenvolveu uma dissertação sobre esse programa. Ele acompanhou alguns educadores, entrevistando e observando o trabalho desses educadores que vinham frequentemente aqui para entender como o programa repercutia na sala de aula, né? E fazia fila, né, Edna? A gente tinha agendamento para o programa que tinha fila de espera aqui, porque ele era gratuito, né? Tinha 50 vagas, porque era o que cabia no auditório, né? Mais 10 pessoas reserva. Exato. E esse investimento do CCBB, o CCBB começou a investir bastante, né? Vocês podem ver pela qualidade da impressão, pelo design, por tudo isso. Então, o CCBB, na época, quis saber sobre a repercussão desse material. Como é que esse material chegava em sala de aula. Então, em 2004, o CCBB chamou uma equipe externa, uma equipe que acompanha o La Fábrica, que é uma equipe... Eu nem sei como é que eles são, é um grupo que trabalha com educação e tal, um grupo da Itália, que tem sede aqui no Brasil. Esse grupo elaborou um tipo de pesquisa, um desenho de uma pesquisa, e acompanhou os educadores durante um ano, vendo como é que os educadores usavam o material. E criou grupos específicos, um grupo que tinha todo o apoio, um grupo que tinha apoio parcial, que tinha o ônibus, que era contemplado com ônibus para trazer os estudantes e tal. E um grupo que era um grupo normal, do professor que se ligava, se inscrevia e tal, e vinha aqui. E eles acompanharam esses professores e no final do ano trouxeram todo o resultado do material e a gente analisou esse material. E esse material, o relatório desse material foi transformado numa publicação, que é essa aqui, que é patrocínio do CCBB. Foi publicado pela EDUSP e traz artes visuais da exposição à sala de aula e que a gente faz uma discussão sobre como os professores vinham usando o material, sobre a importância dessa relação entre escola e instituição cultural, né? Então, esse livro deve ter aqui na biblioteca do CCBB, porque eles ficaram
com ele. Ele vinha junto com o material, a gente reproduziu nesse livrinho os cadernos que estão aí, que eram distribuídos individualmente. Então, nesse ano da exposição, as exposições foram a Arte da África, uma exposição do Museu de Berlim. Eu não me lembro agora qual era o museu. É um museu de Berlim que tem uma coleção grande de arte africana. A exposição do Nuno Ramos, essa que eu falei do que choveu aqui dentro. A Rosana Palazian, que era outra artista contemporânea do Rio, que fez uma exposição aqui, a partir de trabalhos de crianças dessas casas, como chama? Esses abrigos? Fundação Casa. Ela desenvolveu um trabalho com as crianças na Fundação Casa e depois desenvolveu algumas obras, fez uma exposição. E uma exposição do Antoni Tapes, que é um artista espanhol. Então foram 4 exposições bem diversas, como são as exposições aqui do CCBB, que vocês estão vivendo, né? Então, assim, passa de uma para outra, assim, com assuntos completamente distintos, né? Então a gente tinha uma coisa etnográfica com a África, tinha a questão contemporânea com o Nuno Ramos, com a Rosana Palazian e com o Tapes mais modernista, né, assim, com as suas... E com esse repertório, os professores desenvolveram várias atividades. Então é um material, e eu acho que isso é importante saber que o CCBB investiu nisso, né? Esse material foi... E principalmente está registrado, né? Pois é. A pesquisa está registrada, né? E eu acho que quer dizer, o trabalho da gente, do Arte e Educação, e a sintonia que a gente criou e estabeleceu com o pessoal da direção do CCBB na época, né, conquistando esses espaços, fazendo eles entenderem. Eu sempre dizia que o meu trabalho de formação aqui, ele começava com eles lá em cima e ia até o segurança da porta, né? Porque passa por todos o trabalho de educação numa instituição passa por todas essas... Mas a gente teve um privilégio de ter esse apoio, né? E eu acho que isso influiu bastante no contexto das ações educativas aqui do estado de São Paulo, né? Assim, porque muita gente passou por essa experiência junto com a gente e foi para outros espaços e desenvolveram outras possibilidades, né? Mas carregando consigo essa experiência, né? A gente também fez essa pesquisa e edição de livros, e a gente também fez seminários. A gente fez 2 seminários, um aqui em 2004 também, um aqui no CCBB, que foi um seminário sobre mediação cultural, e aí a gente já estava, digamos assim, que inaugurando e afirmando esse trabalho como um trabalho de mediação, porque a gente viu recentemente, né, eu encontrei o primeiro relatório de 2001 da exposição do Tunga, que a gente ainda se referia a monitor, né? Mas em 2004 a gente já faz um seminário sobre mediação cultural. A gente fez em 2004 aqui e em 2007 no CCBB do Rio. A gente fez um evento lá no CCBB do Rio com patrocínio da Petrobras também, né? Eu acho que foi não sei se foi 2007 ou 2000 Foi antes, né? 2006. Aqui 2004 e no Rio 2006, né? Eu acho. Esses seminários foram importantes porque a gente trouxe
pesquisadores de fora, a gente trouxe pessoas das outras instituições, o pessoal da Pinacoteca, o pessoal do Lazar Segal, o pessoal que fazia Bienal na época. A gente foi tentando abrir a conversa, fazer com que essa ação, que é tão efêmera, gere conhecimento, né? Para fazer com que ela se proponha a produzir conhecimento, né? Então o seminário teve essa... E esses 2 seminários, o de 2004 e de 2006, geraram esse livro, que aí já não teve mais a contribuição específica do CCBB, porque a gente já não estava mais aqui. Ele foi publicado em 2009 pela editora da Unesp, mas eu estava na Unesp, então a gente juntou o material, mas o material é oriundo dos 2 seminários, né? Então, assim, eu acho que eu procurei hoje dar um pouco uma pincelada de algumas características, tem muito mais coisas, assim, a gente está, nesse exato momento, nós do Arte e Educação, que passamos por essa experiência, estamos também revendo isso com a ideia da gente, no próximo ano, fazer uma publicação, fazer algo que reflita sobre essa história, né? Então, a gente está juntando os relatórios, esses relatórios que a gente é obrigado a fazer, mas que, no fundo, acaba sendo um registro, né, deixando, né, marcas, né, do processo, né? Enfim. É porque ele estava fazendo um sinal de que a gente está na hora da gente terminar, né? E aí... E aí, obrigada a todo mundo.